Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Antes da gente mergulhar no assunto de hoje, aquele recado super rápido. Se o nosso conteúdo aqui no DireitoCast agrega valor no seu dia a dia, não esquece de deixar o like, seguir e compartilhar. Isso dá uma força enorme para a gente continuar. Beleza, vamos lá! A nossa conversa de hoje é sobre uma evolução jurídica incrível que aconteceu no Brasil. E tudo começa com essa pergunta, que parece até um quebra-cabeça, né? Uma pergunta que a tecnologia basicamente jogou no colo do nosso sistema jurídico. Pra gente entender essa revolução toda, primeiro a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, sabe? Entender como era o mundo antigo, que foi construído em cima de um princípio jurídico fundamental. Vamos ver como as coisas funcionavam antes dessa era digital toda. Esse conceito, definido pelo grande jurista Cesare Vivante, é a chave de tudo. Ele quer dizer que o direito de crédito estava literalmente dentro do papel. O direito era o próprio documento. Pensa assim, é como se o papel fosse a chave física que abre o cofre da dívida. Sem ter o documento em mãos, sem chance de exercer aquele direito. E o exemplo clássico disso aqui no Brasil é a famosa duplicata de papel. Ela precisava ser assinada de verdade, enviada fisicamente para o devedor dar o aceite e depois voltar para a mão do credor. Era um processo todo manual que dependia completamente da existência daquele pedaço de papel. E é o que acontece. O comércio começou a ficar online. Tudo se tornou digital. E com isso surgiu um conflito gigantesco. De um lado, a gente tinha a lei, toda amarrada na ideia do papel. Do outro, o mundo dos negócios, querendo velocidade, querendo eficiência. Olha só que interessante essa comparação. A gente sair do papel físico para os dados eletrônicos foi ótimo. Trouxe uma eficiência absurda. Mas, ao mesmo tempo, criou um limbo jurídico, uma área cinzenta gigantesca. Aquele princípio da cartularidade que a gente acabou de ver foi colocado totalmente em xeque. E essa era a batata quente na mão dos juízes? Como é que eles iam mandar executar uma dívida baseada num título que ninguém podia pegar na mão? Um título que era só informação num computador. Bem complicado, né? Opa, uma pequena pausa aqui. Pessoal, se este conteúdo está sendo útil, se está clareando as ideias, a melhor forma de apoiar o nosso trabalho é compartilhando. Manda para um colega, posta nas redes sociais. Isso ajuda demais o nosso canal a chegar em mais gente e a gente consegue produzir cada vez mais material. Mas, claro, o sistema jurídico não ficou de braços cruzados. A resposta para essa disrupção tecnológica veio em duas etapas bem importantes. Primeiro, uma resposta dos tribunais e depois uma do Congresso Nacional. O primeiro passo importantíssimo veio lá do STJ. A sacada deles foi genial. O tribunal entendeu que, beleza, a duplicata de papel não existe mais, mas a gente tem um conjunto de outras provas. O boleto, o instrumento de protesto, o comprovante de entrega, juntando tudo isso, era mais do que suficiente para provar a dívida e autorizar a execução. Foi uma decisão super pragmática e inovadora. Essa linha do tempo aqui resume a história toda perfeitamente. A gente saiu de um cenário de total incerteza, passou por essa decisão do STJ, que foi um alívio gigante para o mercado, e finalmente, em 2018, chegamos a uma lei, uma base sólida e definitiva para tudo isso. Então, o ponto central aqui é o seguinte: a lei de 2018 não só carimbou uma prática que já existia, ela foi muito além. Ela criou todo um ecossistema seguro e regulado para esses títulos digitais, com sistemas centralizados e autorizados pelo Banco Central. Isso trouxe uma segurança jurídica que antes não existia. Ok, muito legal a história toda, mas... E na prática? Hoje, o que essa mudança toda significa para uma empresa que precisa cobrar uma dívida? Como é que funciona no dia a dia? O processo agora é claro e padronizado. Os passos são bem definidos, dando aos credores um método seguro e reconhecido pela lei para buscar o pagamento, o que elimina aquela incerteza toda que existia antes. E é por isso que tudo isso é tão relevante. Essa evolução tornou as transações comerciais mais rápidas, mais baratas e, principalmente, mais seguras para todo mundo. Foi um alinhamento fundamental entre a lei e a realidade econômica do país. A história da duplicata virtual é um baita exemplo de como o direito precisa se adaptar à tecnologia. Mas, claro, a história não para por aqui. Essa transformação toda deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Se um princípio tão fundamental como o da cartularidade pôde ser flexibilizado, quais outros pilares do direito vão ser remodelados pela tecnologia nos próximos anos? O que mais vem por aí? E é com essa pergunta no ar que a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigado mesmo por terem acompanhado a gente até aqui. Para não perder os próximos conteúdos, o melhor jeito é seguir o DireitoCast lá no Spotify. E olha, se essa análise foi útil, deixar o like é o que mostra pra gente que estamos no caminho certo.
É um clique rápido que faz uma diferença enorme para o nosso trabalho. E claro, para quem prefere assistir, a gente está no YouTube e também no TikTok. É só procurar por Direito Cash. Um abraço e até a próxima!